Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática, dessa vez para falar a respeito do Vasco da Gama, que está num momento complicado da temporada. O técnico Lisca doido chegou, a torcida se empolgou, os primeiros jogos foram promissores, mas amarga 3 derrotas consecutivas, o que já começa a trazer crise para dentro do ambiente de São Januário. E nesse vídeo a gente vai trazer a diferença do Lisca para o Marcelo Cabo e se a culpa de fato é do técnico, né, ou de algum dos dois, do Cabo ou do Lisca, ou se é um problema maior, um problema de formação de elenco, de qualidade dos jogadores. Mas enfim, antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo, que é muito importante. Quanto mais like o vídeo tiver, para mais pessoas ele chega, ou seja, vamos conseguir dialogar com mais torcedores vascaínos e pedir também sua ajuda para divulgar esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, e também trazer aqui o nosso clube de membros que já está rodando por R$ 7,99 por mês. Você vai ter desconto em cursos da Universidade do Futebol, que é a principal plataforma de estudos de futebol do Brasil. Você também vai conseguir descontos na Playoff Story. Lá tem material esportivo, tem camisa de time brasileiro, time internacional, de vôlei, de basquete, chuteira, artigo para roupas de futebol para mulheres, para crianças, enfim, tem muita coisa lá com preço bem bacana. A partir de, por exemplo, R$150, você já compra uma camisa do seu time desse ano. E uma vez por mês a gente vai sortear um produto lá da Playoff Store, a sua escolha. Se você ganhar um sorteio, você escolhe o produto que vai levar para casa na faixa 0800, sem pagar nada. E claro, ajuda também para começar a apostar na casa de apostas Bet10, com todo o suporte aqui do Tática Didática. Nós vamos dar dicas para você poder apostar e ter um pouco mais de chance de conseguir ganhar. Isso tudo por R$ 7,99 por mês. Todos os benefícios estão aqui na descrição desse vídeo, é só você ver e já se torne um tatiquista, que é o nosso clube de membros. Enfim, depois da vinheta, a gente traz a análise de Marcelo Cabo e Lisca doido. Pois bem, Bruno Brigato, meu parceiro, situação do Vascão da Gama não está nada boa, a famosa crise em São Januário, torcida já fazendo manifestação, 3 derrotas seguidas. E aí, tem diferença de Lisca para Marcelo Cabo? E aí, Matheusão, galera do Vasco tá desanimada com razão, né? O time tem uma sequência muito ruim de jogos, mas eu acho que colocar a culpa no Lisca não é correto, o contexto todo é muito maior. E aí a gente vai trazer algumas imagens, né, Matheusão? Tanto de Marcelo Cabo quanto de Lisca para entender por que dessa situação do Vasco. Já podemos começar aqui com a primeira? Já vamos Manda ver. para a primeira aqui, a imagem do Marcelo Cabo, né, no jogo, com o Marcelo Cabo comandando ainda, o jogo contra o Curitiba, fora de casa, né, esse jogo acabou empatado em 1-1, e aqui a gente vê um dos maiores problemas do time do Vasco sob o comando do Marcelo Cabo, né, assim como o Lisca joga num 4-2-3-1, só que algumas diferenças grandes aí, aqui que a gente vai tentar trazer, né, todos esses aspectos. O time do Cabo tinha um problema muito grande na transição ofensiva, como a gente vê, né, nessa imagem. O time, quando descia com poucos atletas, né, pouquíssima participação dos laterais, um jogo pouco associado e um jogo muito travado, né, os jogadores trocavam um pouco de posição nesse esquema. E aí o que acontecia era que o Vasco, né, já com poucas chances, né, um time que pouco criava, quando criava, não conseguia ter, na maioria das vezes, superioridade numérica. É o que a gente vê nessa situação, né? O Vasco numa situação de contra-ataque até, e o Curitiba consegue fazer a sua recomposição muito mais eficiente do que o Vasco fazer a sua transição ofensiva tentando explorar os espaços, né? Com o jogo pouco apoiado, o time perde esse espaço muito rápido e não consegue dar sequência ofensiva no lance, né? Era um time muito ineficaz nesse aspecto, como a gente vê nessa imagem aqui, né? Um time muito isolado, né? Muito travado e os jogadores muito isolados entre si, né, Matheus? Sim, esse na verdade é um problema que o Vasco tem tido ao longo da temporada.
né? Nos jogos, por exemplo, agora sob o comando do Lisca, a gente também tem algumas imagens que mostra que o Vasco ele tem uma dificuldade muito grande na hora de armar as jogadas, porque o time não tem velocidade também pelas pontas, né? O Marquinhos Gabriel, que é insistentemente colocado pelo Lisca para atuar na beirada do campo, ele não consegue dar velocidade, pelo menos nesse confronto contra o Operário. O Gabriel Peck entrou bem, mas também é um jogador muito irregular, né? Quando ele teve oportunidade no time titular, ele não conseguiu dar sequência. Então, assim, acaba que tem um grande problema aí. O Lisca, ele deu uma entrevista falando que teria que mudar o estilo de jogo, porque não dava mais para o Vasco ser uma equipe de propor a partida, ou seja, de ser aquele time mais ofensivo. Ele teria que recuar para buscar os contra-ataques. Só que, para funcionar a estratégia de recuar e buscar os contra-ataques, você precisa de pontas que são rápidos. Hoje o Vasco não tem. Aí você então tem dois problemas. Quando o Vasco ele propõe o jogo, ele não tem ali um meio-campo com qualidade para armar essas jogadas. E quando ele precisa fazer o jogo reativo, ele não tem peças de velocidade para puxar o contra-ataque. Nisso, Bruno Brigato, eu te pergunto, o que fazer? O que fazer é ter paciência e esperar. Não tem o que fazer, porque além disso, além da ausência dos pontos, quando você assume um jogo reativo, né, que é realmente a ideia que a gente imaginou que o Lisca teria, você precisa também, né, não só dos pontas rápidos, mas de uma defesa sólida. E isso o Vasco tem menos ainda do que os pontas, né? Porque você vai ser agredido ali, você teoricamente, quando você joga reativo, você vai ser atacado por mais tempo, né? Por um período maior de tempo, o adversário vai ter mais a bola. E o Vasco não tem essa defesa sólida. Mas aí, seguindo nas imagens, né, Matheus, a gente vê aqui que tem muito erro de tomada de decisão também. O Vasco tinha muito erro de tomada de decisão já com o Cabo. Esse aqui é uma jogada que o Léo tá com a bola dominada, o Cano vai passar livre, né? Em vez do Léo dar essa bola em profundidade aqui para explorar, né, o espaçamento da defesa do Coxa, a gente vê que a última linha está quebrada, ele puxa essa bola para dentro da marcação e perde. Né? Ele tem um espaço, em vez de criar, de ampliar esse espaço, ele encurta o próprio espaço, carregando a bola para dentro da marcação. Então, tomada de decisão muito erradas. Gol na bola aérea, nesse jogo com o Cabo, né? Falha aqui na marcação, né? Não encurtou o espaço. E o Léo acaba recebendo essa bola e tocando para o gol com uma certa facilidade, também uma certa liberdade. O Vasco tinha até então muitos problemas na bola aérea defensiva e assim seguiu. Né? Aí a gente já vê aqui com o Lisca algumas mudanças claras. Esse jogo é a estreia do Lisca, né? A gente falou do jogo pouco associativo e aqui já é uma imagem que mostra como isso foi diferente, né? Isso foi modificado pelo Lisca, os jogadores se movimentando o tempo todo, criando linhas de passe, o lateral apoiando o setor ofensivo. Então, assim, o Vasco mudou para melhor, sim, com a chegada do Lisca. E a gente pode ver nessa imagem aquela questão que eu falei do movimento muito fixo, né? Da posição muito fixa, na verdade, dos jogadores ofensivos. Aqui a gente tem o Cano, né, pela beirada. Você tem o Marquinhos Gabriel à frente, o Marquinhos Gabriel marca esse gol, inclusive. Os jogadores trocando muito com essa liberdade de trocar muito de posição quando o Vasco chega ao ataque, né? Quando tem essa bola no campo ofensivo. E isso é positivo. O Vasco conseguiu quebrar algumas linhas defensivas dessa forma. A grande questão são as peças, e aí o que eu falei sobre o sistema defensivo também, né, Matheusão? Que é puxado demais. Esse jogo contra o Remo foi um desastre. A gente vê aqui, né, nessa imagem como é falho o posicionamento do Vasco no setor defensivo, deixando um espaço, eu diria que beira o absurdo para a equipe do Remo construir. E aí, esse espaço aqui parece o quê, cara? Parece pelada, né? Virou pelada, né, basicamente. Né? Não dá para um time profissional que busca o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ter uma dificuldade defensiva tão grande quanto o Vasco tem. E o pior de tudo, né, Brunão, é que aí é uma questão de posicionamento também. Óbvio que tem a própria qualidade técnica dos jogadores, a gente sabe que o Vasco não tem a melhor zaga do mundo, mas, pô, é uma parada que é facilmente treinável, né? É uma coisa que dava para você
pelo menos, né, é arrumar isso no posicionamento. Os próprios jogadores, eles sabem, né? Pô, se a gente, quando tá jogando bola, a gente sabe quando um tá deixando espaço ali nas costas, quando o atacante do time adversário tá entrando sozinho, você imagina um cara que é profissional que faz isso há 20, 30 anos, né? Então, assim, é uma situação de desatenção muito grande. Mas eu vou além disso aí. O Lisca falou da questão de que o Vasco tem que fazer sacrifícios, tem que trazer reforços. Mas como trazer reforços num time que financeiramente não está bem das pernas? O Vasco acabou de ter um problema grave judicial, que um juiz mandou a dívida ser executada para o clube, uma situação aí que não vou entrar no mérito jurídico, porque, né, nós não somos advogados, mas pelo que a gente leu, parece que meio que beira o inacreditável, mas venhamos e convenhamos que no Brasil o inacreditável se torna muito factível, e um time que, né, tem aí problemas mesmo para conseguir atrair grandes jogadores por conta de todo esse problema que está vivendo. Como trazer reforços e até que ponto também essa questão de reforços não pode se tornar uma muleta para o Lisca se manter no cargo? É uma grande questão, né? Porque não é uma coisa, essa determinação judicial, né, isso e os reforços, isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? O Vasco vive uma situação muito crítica que se reflete em campo, né? É uma bagunça externa que se reflete aqui no que a gente está vendo nas imagens, né? Você não tem como trazer grandes nomes. Realmente a questão é talvez buscar jogadores por empréstimo, principalmente para a zaga, né? O Vasco vinha, inclusive, fazendo algumas sondagens nesse aspecto, mas é muito difícil, e o Lisca, que assumiu o Vasco, né? Falando que é o grande desafio da carreira dele, e eu concordo com ele que é, sim, o maior desafio da carreira dele, se encontra nessa situação, né? Uma situação crítica, né? A gente vê que o Vasco, nesse jogo, acumulou chances oferecidas ao Remo na bola aérea. Só no primeiro tempo foram pelo menos 5 oportunidades do Remo nesse tipo de jogada. Então, assim, é sintomático o que o Vasco tem de problema. E aí é que tá, né, Matheusão? Isso não é um problema do Vasco do Lisca. Esse problema aqui é um problema do Vasco antigo, né? Um problema do Vasco da temporada passada, um problema do Vasco que caiu, né? Então, assim, né, não são situações novas, situações tão novas assim, né? Olha aqui, esse lance, né, da falha bizarra do Vanderlei, a zaga tá toda desmontada, a última linha tá toda quebrada, ainda assim o Vasco tem 2 jogadores contra um do Remo, ele ganha na velocidade, o Vanderlei tem que sair, dar um tapa, né, pro alto. Então, assim, o Vasco vive uma situação psicologicamente muito ruim, e eu acho que aí talvez seja o grande trabalho do Lisca, de motivar essa galera. Ele é um técnico motivador, é um cara que está acostumado a esse tipo de situação, só que não tanto, né? Porque o Lisca, a gente viu ele fazendo trabalhos bons em times que não tem tanta essa pressão externa. Isso no Vasco, por mais que o Vasco esteja na segunda divisão, é diferente, porque o Vasco é um time gigantesco, que tem uma pressão gigantesca e que está na situação da segunda divisão, né? Não é, por exemplo, talvez ele tenha muito mais pressão hoje no Vasco do que ele tinha no América na primeira, né? Então, assim, é uma situação crítica que o Lisca vai precisar contornar, e ele precisa entender que, né, reforços, coisas grandes não vão chegar, né? A gente não sabe se isso foi prometido a ele, mas a gente acredita que não. E, assim, o Vasco tem que contornar isso da melhor forma possível, né? É o time que está no meio de tabela, está numa Série B extremamente embolada, né? A gente tem aí 8 pontos do Vasco até o Londrina, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e também 8 pontos do Vasco até o CRB, que é o segundo colocado. Então, assim, é uma distância muito curta do céu para o inferno. Então, o Vasco precisa tentar uma solidez um pouco melhor, e assim, tudo pode acontecer nessa Série B, né? O Náutico começou bem, vem numa sequência de 5 derrotas seguidas, então assim, o Vasco precisa corrigir, né, o que é corrigível, né, o que dá para corrigir, porque não dá para ficar nessa de precisa disso, precisa daquilo, o Vasco precisa pagar um caminhão de dívida agora. Ele não vai conseguir fazer isso agora. O Vasco, o Lisca tem que focar no agora,
O Vasco teve uma evolução, sim, com o Lisca, mas não é muito além do Lisca essa situação do Vasco, e por isso essa situação instável demais, né? E só para a gente poder encaminhar para o final, né, Brunão? Já atualizando aí, também trazendo uma informação aí para o torcedor Cruz Maltino, teve reunião, né, logo no domingo, um dia seguinte da derrota, do Lisca com a direção do Vasco, e pelo que foi noticiado pela imprensa que cobre o Vasco, o Lisca teria pedido 3 reforços para a diretoria. Não foi destacado, né, não foram, na verdade, destacadas quais as posições desses reforços, mas na Série B você pode inscrever os jogadores até 30 de setembro, lembrando que a janela do exterior fecha agora no último dia de agosto. Então, assim, já foi feita essa reunião. Mas eu volto a dizer, obviamente, o Vasco ele tem limitações, mas hoje eu vejo que as limitações também estão no banco de reservas. Eu acho que a torcida do Vasco ela tem que tomar muito cuidado para ela não cair na armadilha de achar que o problema é só reforço, só reforço, só reforço, e ignorar problemas de treinador. Porque, assim, sinceramente, esses problemas que nós mostramos aí, esses bizarros posicionamentos defensivos, esses erros sequenciais da zaga, isso não é só um problema técnico, isso é tático também, é de treinamento, é de você botar a defesa para treinar mais próxima, você fazer uma boa linha defensiva. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente acaba trazendo como muleta, tipo, se torna uma muleta, tipo, o trabalho tá ruim porque não tem reforços e tudo mais. Aí o clube vai, abre os cofres, pega um dinheiro que não tem, traz um bando de jogador e esses problemas não vão ser resolvidos, porque você tem um problema ali de treinamento. Se aí é problema na estrutura do Vasco e tudo mais, a gente não sabe. Nós não temos acesso a isso. Mas é sempre bom a gente ponderar também. Isso quer dizer que o Lisca seja um treinador ruim? Não, muito pelo contrário. É um ótimo treinador. Mas que, como todos os outros, também falha. Também tem esses momentos bons, também tem esses momentos ruins. Como, por exemplo, a insistência dele, né, no Marquinhos Gabriel, por exemplo. Que a gente sabe que é um jogador que não está entregando. Ele mesmo, por exemplo, admitiu que o Cano não está rendendo com ele. Ele admitiu. Então não é nós dois aqui falando que o time caiu. Ele admitiu que o principal jogador do Vasco nesses últimos anos não está rendendo com ele. Por que não está rendendo com ele? Porque teve mudança, né? Teve alteração na maneira de jogar e ele ainda não soube encontrar a melhor forma do Cano conseguir ser esse jogador decisivo que foi. Então é uma amálgama, né? Uma série de problemas aí que o torcedor do Vasco tem que ficar. Nós aqui, né, Bruno, no Tati Didática, estaremos acompanhando passo a passo desses possíveis novos jogadores que chegaram no Vasco e também a sequência da temporada. Mais algum detalhe ou podemos fechar o caixão? Podemos fechar, não fala esse termo não, que a torcida do Vasco já vai achar que o time vai cair. Não, fechar o caixão do vídeo. Segura esse aí. Não, vamos deixar na boa e vamos acompanhar a sequência do Vasco aí, que tem muitos problemas sim de jogadores, problemas técnicos, tem sim problemas táticos e tem muitos problemas externos, e tem que balancear muito bem toda essa equação aí para conseguir subir numa Série B que, como a gente já falou, está muito equilibrada. Então o Vasco tem tanto que ficar ligado se quiser o acesso, dá para pegar, mas tem que ficar muito ligado também se não quiser passar um aperto, porque também dá para passar, ainda mais nessa fase bem instável que o time se encontra. Com certeza. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa análise. Lembrando que o nosso chat é aberto, plural e democrático, então você já pode deixar aqui o seu comentário, sua crítica, sua corneta, sua dúvida aqui no chat que a gente vai responder. Lembrando para você também se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like no vídeo e compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e, claro, olhar o nosso clube de membros que está na descrição. Se curtiu o nosso trampo, as nossas análises, dá essa moral pra gente. Por R$ 7,99 por mês você se torna um tatiquista e tem acesso a uma série de benefícios esses que só estão começando. Mais parceiros chegarão aqui no Tática Didática, e se você for membro, vai saber disso em primeira mão. Por isso, siga, curta e compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.